No dia 6 de dezembro de 1934, nasceu em Belém um dos maiores expoentes do teatro crítico no Pará, Nazareno Tourinho. Eu sempre gostei de escrever. Essa vocação é uma coisa inata. E eu não gosto de ser centro de atenção. As novas gerações não me conhecem, não me conheciam até uns 5 ou 6 anos atrás. Jornalista, poeta e dramaturgo, Nazareno Tourinho manifestou desde a juventude o interesse por assuntos ligados à história e à crítica social, temas que ele dedicou grande parte de suas obras. Muito cedo, quando eu ainda era adolescente, eu tive uma relação com teatro, né? Conheci um cearense que andou aqui por Belém e me convidou para participar de um pequeno grupo de teatro chamado Teatro do Povo. E a gente fazia encenações de peças e palcos de igreja, né? Depois viajamos para o interior, aí chegamos aí a São Luís, representamos no Teatro Arthur Azevedo. E quando eu completei 18, 19 anos, eu fui morar um tempo no Rio, pensei em ser ator, fiz um teste com o Rodolfo Maia, ele me encaminhou para o DUS, eu conheci o Pascoal Carlos Magno, que tentou me ajudar, e então eu sonhava em ser ator naquela época, né? Sonho ingênuo de adolescente. E descobri, fazendo autoanálise, que na verdade eu não seria feliz como ator. Antes de entrar em cena, quando estava esperando a deixa na caixa de palco, eu me sentia muito angustiado. E eu só me sentia aliviado, feliz, quando eu saía de cena. Aí abandonei o teatro e pouco tempo depois eu descobri que eu poderia cultivar o meu amor, a minha paixão pelo teatro como autor, não como ator. Criando as peças na minha cabeça, verbalizando essas peças e ofertando para quem quisesse encená-las. Aí eu fiz a opção, né, para ser autor, escrever peça. A coisa começou mais ou menos assim. O Nazareno é um dramaturgo paraense, a quem a gente tem que tirar o chapéu, porque não é fácil você escrever para teatro, numa terra em que só tem teatro amador e que as pessoas não vivem de teatro. E o Nazareno é um dramaturgo preocupado com as coisas que acontecem, com o nosso cotidiano. O Nazareno tem uma peça que ficou famosa, que foi montada, que foi Severa Romana. Ele escreveu uma peça sobre a questão racial, um dos raros dramaturgos paraenses que escreveu sobre isso, que é o Pai Antônio. Então, Nazareno é esse dramaturgo batalhador. Ele tem um teatro assim que passava muito bem para o público, o que se discutia no texto. O meu processo é esse. Eu escolho bem o tema, defino logo o tratamento que eu vou dar ao tema, e aí pesquiso o que eu posso. Coloco isso tudo na minha cabeça e fico ruminando. Não escrevo logo, deixando que aquilo vá amadurecendo, sabe? O metabolismo mental vá trabalhando sobre aquilo e fico esperando o momento da explosão, da inspiração, aquilo que chama inspiração. Quando eu começo a escrever a peça, eu não consigo parar. Eu perco a fome, eu me tranco de noite. Enquanto a peça não está... Inclusive eu não faço revisão nenhuma. Enquanto a peça não acaba, eu não saio daquele estado de angústia, de desespero, de transe. Eu tenho que ver a peça acabar. No auge da carreira, na década de 70, Nazareno trazia a vanguarda da ousadia para o teatro paraense da época. Suas peças renderam um exemplar de mais de 400 páginas, publicado pela Universidade Federal do Pará. Eu tive a oportunidade de ver alguns espetáculos
do Nazareno, o Nó de Quatro Pernas, eu acho que foi até a escola de teatro que montou, a Severa Romana, eu acho que foi o Geraldo Salles mesmo que ensinou, não tenho certeza. Mas ele tinha uma produção muito grande nessa época. Aliás, essa época que o Nazareno apresentou os espetáculos, era uma época assim, muito rica, em que todo mundo trabalhava muito, tinha sempre uma produção, apesar de não ter apoio oficial quase nenhum, era uma grande briga para o Estado nos apoiar. Havia uma produção, assim, uma efervescência, todo um movimento teatral em que a gente brigava por pauta, queria espaço. Agora que a universidade está tentando, está reassumindo esse papel e se colocando na sociedade. Na sua obra se destacam mais de 25 produções entre peças teatrais e literatura científica. O Nó de Quatro Pernas, que é a peça minha mais bem sucedida, entendeu? Me lembro que quase eu jogo fora no meio da peça. Porque o enredo enrolou tanto, ficou tão complexo que eu pensei, eu não vou conseguir fechar isso no fim. Quase eu jogo fora. Mas continuei escrevendo, e aí parece que os personagens têm vida própria, é engraçado, eles dominam o autor, as coisas vão confluindo para dar certo. O Nó de Quatro Pernas foi a minha primeira peça, é a que mais fez sucesso, é a que eu mais amo, porque é a minha cara, é a minha cara. O Nó de Quatro Pernas estreou no Rio em 1960, e o personagem central é um padre que fala na gíria, naquele tempo só se rezava missa em latim, que fala na gíria, que toma partido a favor dos operários numa greve, que perdoa um caso de adultério porque não tem jeito, ele tem que perdoar, e que quer uma igreja identificada com os pobres e oprimidos. Todos os débitos da paróquia da Imaculada Conceição, feitos pelo falecido padre Tadeu, não serão pagos. Eu conheci o Nazareno no meio teatral, né? Conheci o Nazareno porque eu também sou atriz, também dirigi alguns espetáculos, e o Nazareno está nesse meio. E todo mundo em Belém que passa pelo meio teatral necessariamente conhece Nazareno Tourinho, que é um dos raros dramaturgos que nós temos. Nazareno, durante as peças, ele discutia, ele sugeria. Foi, assim, uma experiência interessante, muito. Porque, normalmente, você monta o espetáculo, o diretor monta da visão dele, como ele quer, e o dramaturgo é alguém que não está presente. No caso aí, ele sempre esteve muito presente. Ele acompanhou o trabalho. Aos 34 anos, Nazareno fundava o TABA, Teatro Adulto de Belém Adulta, e escreveu a peça Severa Romana, adaptada para curta-metragem. Para escrever a Severa Romana, eu fiquei mais de ano tentando achar o processo do crime da Severa Romana. Que ninguém sabia na justiça onde estava esse processo. Consegui descobrir na sala onde funcionava o tribunal de júri, no prédio da prefeitura, porque então não havia o palácio, né, da justiça, apodrecendo, entende? Junto com um pacote de maconha, bandeira brasileira rasgada, uma foice, num porão, apodrecendo. Aí eu descobri o processo. Depois eu saí para uma pesquisa de campo. Havia um livro do Jacques Flores sobre a Severa Romana, e eu não me contentei com esse livro. Eu procurei endereços e tal. Consegui descobrir uma velha na época, que tinha 96 anos e que foi vizinha da Severa Romana. Consegui descobrir essa velha. Até levei para o Teatro da Paz no dia que eu estreiei a peça. Fui atrás do zerador do túmulo da Severa Romana. Procurei descobrir o que eu podia sobre a Severa Romana.
Já tinha definido o tema. Eu achei que, embora eu seja espírita kardecista e o assunto Severo Romano seja muito ligado a essa história de santa, catolicismo, mas eu achei que era um dever meu, já que eu queria ser um autor dramático comprometido com a região, e essa era a proposta do TABA que eu fundei, criar uma dramaturgia comprometida com a história, os costumes, né, a linguagem, a psicologia do povo paraense. Eu não podia desprezar, então, esse tema Severo Romano. E, depois de pesquisar isso tudo, é que eu comecei a escrever a peça. Daqui a pouco, Nazareno relata a experiência que viveu durante a ditadura militar no Brasil. Me vinguei, eu sou um homem que perdoou tudo pela minha própria formação, não tenho raiva de ninguém, não poderia ter, né? Mas da ditadura eu me vinguei. Antes de ser artista, cada um de nós é um ser humano. Nazareno Tourinho é perseguido e preso por ter opinião crítica. Sua peça teatral, Leia Esta e Está Acabado, foi proibida pelo governo militar. Um cara chegou na minha repartição, fardado, entra num jipe, me levou para o quarto de distrito naval, me deixou lá, me soltaram também, não fiquei trancado. Me soltaram, o senhor está proibido de sair de Belém. Eu até agradeci, até hoje eu agradeço, porque eu estou cumprindo essa ordem. Desde 64, não deram contra-ordem. E um coronel, não vou dizer o nome, que era chefe aqui da censura, me humilhou. E foi terrível, foi terrível. O Leia Lei Está Acabado, o ministro Alfredo Buzaide, eu já tinha ensinado a peça, e queria publicar em livro, ele mandou aprender em todo o território nacional. Foi uma época negra, olha, ditadura nunca mais. Agora, eu me vinguei 40 anos depois, né? Que perdoou tudo pela minha própria formação, não tenho raiva de ninguém. Não poderia ter, né? Mas da ditadura eu me vinguei. A vingança por ter seu trabalho silenciado veio em forma de arte. 40 anos de sonho depois de uma tempestade. Foi assim que eu festejei os 40 anos da ditadura, em 2004. O poema diz assim: dando brilho à verdade, sem usar qualquer verniz, lembro uma tempestade destroçando este país. Quem teve farda e maldade, fez nela tudo o que quis. Com a minha dignidade, eu protestei e não fiz. Choveu chumbo sobre a terra. Burros fugindo a galope, imaginaram ser guerra o que era um simples golpe. Um golpe na sociedade, ferindo a democracia, sepultando a liberdade. Isto em plena luz do dia. 40 anos correram e de medo não corri. Quantos lutaram e morreram pela vida que eu vivi?
Quantos foram torturados? Quantos eu não sei? Quantos foram aprisionados pelos sonhos que eu sonhei? Quanta gente boa e pura, que tanto o Brasil amou, mastigou na ditadura o pão que o diabo amassou. Quantos famintos ficaram até hoje sem comer? Quantos viram e se calaram, tendo muito o que dizer? 40 anos passaram e eu continuo sonhando. Meus sonhos não acabaram, eu é que estou acabando. Mas na casa dos 70, vendo a velhice chegar, 40 anos, 40, ainda quero sonhar. 4 décadas rolaram pelo chão dos meus caminhos, no qual as flores murcharam, sem que murchasse os espinhos. E eu continuo sonhando com a justiça social. Sonharei me acabando, até no minuto final. No próximo bloco, a alma inquieta de um artista. A vida é muito mais do que um grande mistério. É um grande milagre. Da ficção à realidade. O dia a dia de Nazareno é marcado pela convivência com pessoas anônimas. Existem 4 tipos de pessoas. 4. Aqueles que fazem as coisas acontecerem. Aqueles para quem as coisas acontecem. Aqueles que se limitam a observar as coisas acontecendo. E aqueles que são tão alienados que nem sequer sabem que as coisas já aconteceram. Enquanto artista, eu me preocupo só com a beleza das minhas peças. Só que eu sou o Nazareno Torini, eu sou um ser humano. E eu nasci em Belém. Eu tenho que me preocupar, entende, com os miseráveis de Belém, com esse pessoal do lixão do Aurá, e com a história de Belém, que foi a terra onde eu nasci, que me deu e fez de mim um artista. Então eu não posso ser hedonista, viver só por prazer e me enfurnar nesses grupinhos fechados de elite e não geram nada que seja o bem. Um artista esquecido pelo tempo. Nazareno Torini, hoje aos 75 anos, ainda tem a utopia de um adolescente e fé inabalável. A minha obra teatral não sou eu. Ela não depende de mim. Eu produzi e entreguei para o povo. O povo pode até achar que ela tem algum valor, ou não tem nenhum valor, ou tem muito valor, né? Eu acho, honestamente, que ela é uma parte muito pequena da minha vida. Ela não representa para mim tanto quanto a minha casa espírita representa. Sabe? Porque é lá que eu estou convivendo com os miseráveis, com os famintos, com os perturbados, com os malucos. É lá que eu me realizo. Sabe? É lá que eu tenho a minha tribuna, em que eu digo o que eu penso sem censura.
É lá que eu me comovo, é lá que eu sinto ternura, é lá que eu cultivo o meu sentimento, né? E é engraçado, eu nunca me senti intelectual. Não consigo colocar isso na minha cabeça. Eu acho que eu sou um cara sentimental. Por incrível que pareça, eu não posso ver um filme triste, porque me dá vontade de chorar. Todo mundo pensa que eu sou um cancão de fogo, né? Porque eu critico as coisas erradas. Eu tenho uma consciência crítica que exerço, porque eu acho que a gente só consegue melhorar o mundo mostrando as coisas erradas. Não é elogiando as coisas boas, festejando as coisas boas. E eu quero ser útil. Então, o fato de eu ser muito brigão, muito ácido, assim, não significa que eu não seja uma pessoa afetuosa, humilde, que ame a paz. Eu saí de cena em 76 e encerrei a minha carreira como dramaturgo, porque eu já tinha escrito e publicado em livro, isso é importante, 10 peças teatrais, tratando daqueles temas, entende, que eu considero de maior relevância, não é? E achei que tinha dado meu recado, entende? Eu tinha um projeto de fundar um teatro, Taba, entende? Tinha até o local, tinha plano, só me sabotaram, ninguém me ajudou. Então eu pensei o seguinte, eu digo, não vou ficar me matando para nada, né? Por azar, minhas peças fazem sucesso, né? Elas encheram o Teatro da Paz. O Otávio Mendonça sempre falava isso, nessa terra ninguém faz sucesso impunemente. Sabe, se você põe a cabeça de fora, todo mundo põe casca de banana para você pisar. Então, já disse o que eu queria, vou colocar minhas peças em livro, porque se elas tiverem algum valor, depois que eu morrer, elas vão ser descobertas. Eu tive até muita sorte que estão me descobrindo agora, né? Eu ainda estou vivo, velho, estropiado, mas pelo menos estou vendo. E tenho o conforto de saber que as minhas peças são mais representadas fora do Pará. E eu fico muito feliz com isso, eu acho que isso é mais importante, honestamente, do que a minha obra teatral, porque essa obra espírita, que é filosófica e que tem um embasamento científico, né? Inclusive eu tenho 3 livros de experiências com fenômenos paranormais que eu fiz. Esses livros representam a contribuição da minha inteligência para tornar as pessoas mais generosas, mais éticas, com maior esperança numa sobrevivência. Isso é muito importante. Na verdade, só existem 3 grandes temas para qualquer obra literária: Deus, o amor e a morte. E, por trás de tudo está isso. Era uma grande contribuição que ele dava, ele pode voltar. Eu até vi que está sendo remontado esse texto, acho que no Rio, em São Paulo, esse Fogo Cruel em Lua de Mel. E o público parece que está adorando. Cada um tem um destino. Eu costumo dizer que para você fazer sucesso na arte, você tem que primeiro ter talento, nascer para isso. Segundo, ter paixão, tem que se entregar de corpo e alma à sua criação artística. E terceiro, tem que ser sorte. A sorte é imponderável, né? Que ele volte a escrever para teatro, com certeza os textos dele vão ser bem recebidos. É uma pena que tenha parado, né? Mas, enfim, porque a escritura, mesmo que não seja montado agora uma peça escrita por Nazareno Tourinho, a escritura fica, né? E ela pode ser montada depois. Nazareno Tourinho pode vir a ser um autor, um dramaturgo para o futuro, digamos, né? Então, porque a escrita fica, né? A escrita dramática permanece. Só na Via Láctea existe mais de 200 bilhões de sóis. Bilhões, não é milhões. E a Via Láctea é uma nebulosazinha vagabunda, aqui perto, que a gente vê a olho nu. Quer dizer, uma causa que gerou, que criou isso tudo.
e que fez a vida como ela é, tem que ser infinitamente inteligente. Então, eu acho que acreditar em Deus é um sinal de inteligência. Burrice é o contrário. E me preocupa muito o pior tipo de ignorância, que é a ignorância ilustrada. Pelo saber que não é sabedoria, que é só acúmulo de conhecimento armazenado na memória. É por pensar assim que eu julgo que os meus livros, que tratam de fenômenos paranormais, espíritas, meus livros filosóficos, são mais importantes do que a minha obra teatral. Não sei se são, para mim são. Agora, mais importante do que os meus livros é a minha casa espírita, onde eu estou lá misturado com o povo, com os pobres, com os sofredores. Porque você vale não por aquilo que você diz, mas por aquilo que você faz. Traiçoeiro. Ainda não reparaste como ele me olha? O que tu queres que eu faça? Talvez ele olhe pra ti assim, lembrando a mulher no Ceará. O Ferreira é um sujeito rude, mas não tanto pra te querer mal. Soldado 28!